maravilhas, toda a terra e céu, tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Em atitude de reverência. Por esse hino que você escolheu, um hino espiritual, um hino que nos dá justamente uma consciência que precisamos estar na presença de Deus. Precisamos ter a consciência que Deus está aqui. Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo em paz? Como passar o dia? Graças a Deus. É sempre assim, nas primeiras horas da manhã, a gente acorda. Pelo menos eu faço assim. E a gente eleva a prece ao céu, pedindo: Deus do céu, cadê aquele anjo que o Senhor disponibilizou para mim? Envie ele para nos proteger, né? Para me proteger, porque eu sei que quando eu for assumir o compromisso com o mundo, a força do mal vai querer me eliminar. É assim? E é o anjo de Deus que nos protege do mal. Amém, igreja? Amém. Bom, vamos hoje dar continuidade à nossa sequência de estudos, né? Estudos bíblicos, que são profecias que começaram em seu tempo e prevalecem até hoje. E eu tenho mostrado que nessas profecias nós estamos presentes nelas. São profecias longas, que nós que interpretamos as profecias na linguagem historicista, não somos preteristas, não somos futuristas, nós somos historicistas. Ou seja, as profecias que a Igreja Adventista interpreta, a história confirma. É assim que a gente... E foi assim que eu tenho mostrado aqui a vocês. Esse método de interpretar a profecia, nós achamos que é o mais correto. E lógico, quando você vai para a história, tudo casa. Tem profecias que até o dia, até a parte de manhã ou de tarde, ela se encaixa naquele período. É incrível. É o Deus do céu. É o que Daniel disse ao rei Nabucodonosor. Há um Deus no céu que revela as coisas que irão acontecer. Amém, igreja? Bom, eu quero me apresentar novamente, principalmente para os internautas, né? Eu sou de Jair Elias, moro em Cachoeirinha, sou adventista e congrego na Igreja Adventista de Cachoeirinha. Agora, nós fomos um pouquinho mais ousados. Um ano certinho, 2 de novembro de 2001, nós começamos a construção de uma igreja no sítio. 2 de novembro de 2002, ela foi concluída. 5 de novembro
nós inauguramos, amém? Então, quer dizer, é uma satisfação, a gente fica tranquilo, é como se a gente sentisse que estamos com o nosso dever cumprido perante Deus. Isso nos dá uma tranquilidade, uma calma, um equilíbrio, isso nos dá aquela paz, não a paz do mundo, mas a paz celestial. Então, você, internauta, que está nos assistindo, nós pedimos que vá até o fim, que você não vai se arrepender, porque o conteúdo hoje é tão bom quanto os dos dias anteriores. E então vamos começar a nossa pregação, né? Hoje o desafio é, como sempre, pegar as profecias, trazer para aqui em um método didático muito acessível, sem usar muita erudição, sem usar muita teologia. Coisa simples, para que o simples compreenda, né? Alguém outro dia estava me dizendo que tem pregações de Rodrigo Silva, que se você não tiver um bom vocabulário na mente, se você não tiver um bom conhecimento bíblico, você não acompanha. E é verdade. Agora, qual é o bom da história hoje, aqui? Pelo menos eu, ajo dessa forma. A fonte teológica que eles bebem é a mesma que eu bebo. Bíblia e mais os espíritos de profecia. Porém, você sabe que Deus usa cada um de nós para sempre nos dar algo a mais em uma pregação, né? Então, é o que você vai fazer hoje. Essa pregação que nós vamos colocar aqui, você já conhece até demais. Porém, a maneira que ela vai ser expressada, bem didática, vai facilitar mais ainda a compreensão. É assim? Porque faz 2000 anos que essa Bíblia, todos os dias ela é aberta e explicada. Então, praticamente não tem mais o que se estudar. Mas a gente acrescenta algo mais que Deus nos concede. É assim? E principalmente hoje, a arqueologia está trazendo muitas novidades. Não acompanha quem não quer, né? E os livros de Espírito de Profecia também nos traz sempre uma novidade. E é o que nós vamos fazer hoje. Eu, pelo menos, uso a Bíblia, Espírito de Profecia, leio e ainda assisto pregações. Então, o que vocês vão ver aqui é praticamente um resumo de tudo isso, de uma maneira didática, sempre falando isso. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias para começarmos nossa mensagem. Hoje a mensagem está lá no livro de Daniel. Hoje a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 7. O desafio sempre é esse, trazer a profecia, explicar ela de forma bem simplificada e didática. E o assunto se diz, Daniel capítulo 7, os 4 animais e o chifre pequeno. Vamos tentar hoje estudar esse tema. Deixar que nossos irmãos abram suas Bíblias, né, para acompanhar. E o meu amigão ali das imagens, fica só atento que daqui a pouco a gente já coloca a primeira transparência. Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 7. No verso 1, em cima do verso 1, tem algumas letrinhas em negrito aí, não tem? O que é que diz? O sonho dos 4 animais. E meu irmão vai colocar ali a primeira transparência para você ver esses animais. Olha para aí. Os 4 animais e o chifre pequeno. Lógico, primeiro a gente vai começar aqui com os 4 animais, para depois a gente chegar no chifre pequeno. Ali eu estou vendo um urso, um leão com asas, um urso com costelas na boca, um leopardo com mais asas ainda,
E um animal que não sei de onde tirou aquilo ali, mas é um animal. Se está respirando e caminhando e se alimenta, é um animal. Mas um animal feio, terrível. Daniel teve um sonho, né? Daniel teve um sonho. E ele sonhou justamente esses 4 animais. Ou seja, na mente de Daniel, ele, com o conhecimento que ele tinha dos animais existentes na terra, ele tentou trazer aqui o mais que se aproximou do conhecimento que ele tinha. 4 animais. E quando a gente vai aqui para a Bíblia, acompanha essa leitura. Capítulo 7, verso 1. Na minha Bíblia diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Só um detalhe. Primeiro ano de Belsazar. Belsazar aqui já não é Nabucodonosor. Aqui já é o neto de Nabucodonosor. Ok? Porque quando a gente explicou aqui o sonho da estátua, era na época de Nabucodonosor. Passou-se alguns anos, aqui é mais ou menos no ano 552. E a estátua foi mais ou menos no ano 601, 2 ou 3 por aí. Então escutem só, esse é o primeiro detalhe. Agora, o verso 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitava o mar grande. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então vamos lá. Primeiro ponto que já foi explicado, vocês aqui da igreja possivelmente já sabem tudo. Adventistas sempre estão acostumados com profecia, certo? Mas você, internauta que está nos escutando, a ressalva que foi feita é que Belsazar é o neto de Nabucodonosor. A segunda ressalva seria o seguinte: 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Na linha profética, existe uma simbologia muito grande. Os 4 ventos do céu, existe aqui uma interpretação que se referia aos 4 pontos cardeais, ou seja, abrange todo o planeta. Que agitava o mar grande. Vocês sabem que ventos, também na linha profética, significa tumulto, agitação, guerras. E mar significa gente, povo, nações. Então, quando você translitera esse texto para uma linha profética, ficaria assim. Acompanhe a leitura. Verso 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que todo o planeta estava agitado com grandes reinos dentro do povo. Isso seria uma coisa simbólica. E surgiu esses 4 animais diferentes uns do outro. Animais na linha profética significa reinos. Aonde você está, só precisa virar a folhinha e vá para o capítulo 17, o verso 17. Aí mesmo no capítulo 7. Vá para o verso 17. Vamos lá. Daniel 7,17. Acompanhe a leitura. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantam da terra. Então olha para a tela aqui, meu irmão. Daniel sonhou 4 animais. Mas a própria Bíblia diz que esses animais simbolizam reinos. Reinos. E quando você volta para o verso 2, você vai ver que ele surgia do mar. Mar em profecia, gente, povo, nação. Então, em resumo, são 4 reinos que surgiam na área do mundo, mas uma área povoada.
É assim que se entende essa linguagem simbólica. Então, Daniel viu 4 reinos surgindo na área populosa do planeta. Possivelmente, Europa e Oriente Médio, que era onde existia a civilização daquela época. Bom, daqui a gente poderia passar para o verso 4 para falar sobre esses 4 animais, que começa com o leão, mas eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu queria dizer a vocês que Daniel, capítulo 7, simplesmente é uma continuação de Daniel, capítulo 2. Como assim, Jair? Daniel, capítulo 2, identifica esses 4 reinos, só que através de uma imagem de uma estátua. Daniel, capítulo 7, vai mostrar esses mesmos 4 reinos, só que através de animais. Nós pregamos sobre a estátua segunda-feira, aliás, quarta-feira, mas eu queria que meu irmãozinho me botasse aqui na tela essa imagem da estátua, só para que a gente fizesse um paralelismo entre capítulo 2 e capítulo 7. Vamos lá, me bote a tela 2. Enquanto ele está trabalhando, eu quero apenas ressaltar a vocês o seguinte: nós vamos sempre estar olhando a estátua e sempre fazendo uma comparação com os animais, para que assim a gente verifique que quando você estudar o livro de Daniel, que você estiver estudando o livro capítulo 2, você tem por obrigação de ter também o conhecimento do capítulo 7. O capítulo 7 é uma sequência do capítulo 2, só que com mais detalhes, claro. Olha para essa tela. Quarta-feira eu preguei sobre ela. E nessa pregação eu disse que o rei Nabucodonosor tinha aprisionado o povo de Deus por desobediência. Esse povo de Deus, chamado agora, deixou de ser hebreus para ser chamado israelita. Por desobediência, Deus permitiu que Nabucodonosor, que estava em ascensão, fosse até Jerusalém, trouxe eles cativo, destruiu o templo e destruiu a cidade. Foi assim que a gente pregou, não foi? Também informei que, depois de um período que o povo de Deus estava em Babilônia, o rei da Babilônia teve um sonho. E Daniel foi chamado para esclarecer o sonho. E o que o rei sonhou foi isso aqui. Mas por que o rei sonhou isso? Existe um comentário muito interessante. O rei chegou no auge. Não tinha mais o que conquistar. Tinha tudo. Ele não tinha mais nem o que fazer. Ele agora, apaixonado pela esposa, fez um jardim suspenso. Cujo jardim suspenso faz parte das 7 maravilhas do mundo antigo. E quarta-feira, quando eu estava pregando, eu disse: e entre as 7 maravilhas do mundo novo está o Cristo Redentor. Isso é curiosidade, conhecimentos gerais. Então o rei teve esse sonho, e nesse sonho Daniel foi escolhido para revelar. Mas eu disse aqui no começo, quando Daniel esteve na presença do rei, olha o que Daniel disse, olha que tremenda exaltação: há um Deus no céu que revela os mistérios. Então quer dizer, Deus, uma expressão de Rodrigo Silva, Deus de um limão fez uma limonada. Ou seja, o povo estava cativo, mas Deus aproveitou para levar essa verdade ao rei. E o rei, só no céu, se a gente não encontrar o rei Nabucodonosor, questão dele, porque a oportunidade ele teve. Tudo bem? Então a gente mostrou isso aqui. Agora, o rei queria saber o que é que ia acontecer depois dele. E Deus aproveitou e deu essa mensagem para ele. E lá vai Daniel explicando: rei, tu és o tudo, mas depois de ti haverá outros reinos. Então Daniel começou a explicar: tu és a cabeça de ouro da própria estátua que tu sonhou. Depois de ti veio outro.
Então aqui, já depois que a história passou, a gente conclui que Babilônia, o rei Nabucodonosor, da estátua, ele é a cabeça, o principal, é por isso que é de ouro. E a história nos conta que esse reino de Babilônia, ele durou do ano 605 para o ano 539, só explicando que na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, a contagem do tempo era regressiva, muito bem. Então, Daniel continua explicando ao rei que depois que ele passasse, viria outro reino, que seria aqueles dois braços, peito e braço, que é justamente a junção de duas nações, os medos e os persas. Essa nação, ela começou a reinar justamente quando termina a Babilônia, 539 a 331. Mas Daniel continuou explicando ao rei que depois desse segundo reino vinha um terceiro, a Grécia, que a Grécia venceu os medo-persas através de guerras, que a Grécia reinou do ano 331 a 168. Porém, Daniel continuou dizendo ao rei que depois do terceiro reino vinha o quarto. E esse quarto reino, Roma, o Império de Roma, as duas pernas estão separadas e é a parte mais longa da estátua. Por que mais longa? Porque o Roma Imperial foi o reino que durou mais nessa terra. E por que duas pernas? Porque Roma se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. Então são esses detalhes da profecia que você precisa prestar atenção. Porém, Daniel continuou dizendo ao rei que só iria existir esses quatro reinos. Decore: Babilônia, Medo-persas, Grécia e Roma. Depois de Roma, não iria existir mais reinos, e sim nações. E assim aconteceu. Foi pregado aqui que os pés representam aquelas 10 tribos que invadiram Roma. Então, tribo se formou nação, não se formou mais o império. Foi assim que foi dito? E por fim, eu mostrei aqui a vocês que esses 10 dedos, que foram as 10 tribos bárbaras, se tornaram nações. Por exemplo, os bárbaros descendentes dos suevos, apareceu Portugal. Eu mostrei aqui que Portugal é um desses dedos, uma nação antiga, que surgiu ali. Bom, mas aí eu disse a vocês que nós estamos aqui dentro. Aí eu terminei dizendo o quê? Que depois do dedo veio o quê? A unha. Então, quem civilizou o Brasil? Portugal. Então, Portugal é a unha, é o dedo, e nós somos as unhas, a unha. E depois da unha tem o quê? Nada. Depois da unha vem aquela pedra que é Jesus, é o fim do tempo. E eu disse aqui que, esse é o detalhe, que Deus mostrou a Nabucodonosor que o tamanho da estátua é o tamanho do tempo desse planeta. Não foi assim? Aí eu perguntei a vocês, a cabeça de ouro que Nabucodonosor ainda existe? Não. Então a estátua já perdeu a cabeça. Eu perguntei a vocês, os medo-persas existem hoje? Não. Então a estátua está perdendo o tamanho. E quanto mais diminui o tempo desse planeta, que é o seu tempo. Depois eu perguntei, o quadril, que é Grécia, Grécia existe hoje como nação e império? Não. Então passou-se mais essa parte da estátua. Depois eu perguntei a vocês, Roma Imperial hoje é um império? Não. Então quer dizer que a estátua praticamente acabou. E quando acabar essa estátua, acaba esse tempo de vida que você mora nele, nesse planeta. Ficou o quê? Os dedos. Estamos dentro da Bíblia. Muitas pessoas não querem aceitar isso, mas estamos dentro da Bíblia, das profecias, certo? Bom, agora, explicado isso, nós vamos agora mostrar os 4 animais que Daniel sonhou. O paralelismo que eu quero que você faça é isso. O capítulo 7 é uma expansão
do capítulo 2. Daniel teve sonhos desses mesmos 4 impérios. Eu vou mostrar aqui o animal que representa Babilônia, que na estátua é a cabeça. Eu vou mostrar outro animal que representa Medo-Persa, que na estátua é os peitos e o braço. Iremos mostrar aqui o terceiro animal que representa na estátua a Grécia. Iremos mostrar outro animal que na estátua representa Roma. Eu quis mostrar isso aqui para você memorizar, tudo bem? Para acompanhar agora o que nós vamos mostrar. Vamos lá? Aí meu irmão agora me bota a terceira transparência. Está aí, ó. Não esqueça do que eu estou dizendo. Capítulo 7 é uma extensão, é uma continuação do capítulo 2. Então vamos lá. Vá para a Bíblia, Daniel capítulo 7, verso 4. Vamos ler? Daniel capítulo 7, verso 4. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: dos 4 animais que Daniel sonhou. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em pé, e posto em 2 pés, como de homem, e lhe foi dada a mente de homem. Como interpretar isso? Eu já disse a vocês que linha profética é muito simbolismo. A gente quase não consegue ler uma profecia e aceitar ela literalmente. O que é literalmente? Você querer ler e aceitar o que está escrito. Ora, se eu for querer aceitar o que está escrito, eu vou entender que um leão tem asa. O leão tem asa, minha irmã? Então, por aí você já vê que é simbólico, certo? Muito simbolismo nas profecias. Vamos interpretar? Olha ali. Um leão que representa o Império Babilônio. Quem representava na estátua Babilônia? Que parte era da estátua? A cabeça, muito bem. Então, no capítulo 2, Daniel viu o reino da Babilônia através da cabeça da estátua. Aqui ele está vendo o reino através de um leão. Agora vamos lá. Leão. Aí vem a arqueologia, como eu falei com vocês. A arqueologia mostra que quase uma boa parte das paredes da Babilônia existia um leão alado. Não é à toa que Deus permite que Daniel sonhe justamente esse leão para simbolizar a Babilônia. E a arqueologia mostra muita coisa em relação a isso. Mas para nós aqui é o seguinte: leão forte, primeiro, é a cabeça de ouro. Asas é que Nabucodonosor, ele agiu com uma certa rapidez para construir o império neobabilônico. Antes era a Síria, depois Babilônia. Com Nabucodonosor, a gente classifica como Neobabilônia, ou seja, a Nova Babilônia. E aquela asa ali é uma certa rapidez que Nabucodonosor teve para conquistar o mundo. Agora, no verso 4, diz o seguinte, que esse leão foi arrancado as asas dele. E ele ficou em pé, e ele ficou como posto em 2 pés. O que significa isso? Como se fosse homem. Bom, irmãos, eu apenas vou dizer a vocês, e vocês vão ler em casa. Isso aqui significa o seguinte: o leão, ele é meio vagaroso em velocidade. Foi por isso que colocou-se ali 2 asas para mostrar a rapidez que Nabucodonosor teve para adquirir a potência do mundo. Mas quando arrancaram a asa dele, ele ficou lento. E esse leão ficou em pé, 2 pés, como um homem. No capítulo 4 desse livro que você está com ele aberto, capítulo 4, você vai ler em casa, mostra que esse Nabucodonosor
era muito vaidoso e muito orgulhoso. Apesar de Daniel ter mostrado a ele a revelação do sonho, apesar de ele ter reconhecido o poder de Deus do céu, mas mesmo assim, mais na frente, ele não quis mais considerar Deus. Então ele diz que quem construiu aquela Babilônia, que eu mostrei aqui segunda-feira, ele bate no peito e diz que construiu foi ele. Ou seja, mesmo com o conhecimento de Deus, ele quis ser mais do que Deus. Então Deus manda uma tremenda lição para ele. Deus diz: olha, tu, Nabucodonosor, tu vai ficar como um bicho. Tu vai ficar ao relento, recebendo chuva, sol e sereno. O orvalho, tu vai comer o capim como um animal come. Hoje, a ciência mostra que isso é normal. Dá até o nome de zoantropia. É você achar que você é um animal, hoje. Licantropia é você sentir-se como se fosse um cachorro, um lobo. Hoje a ciência tem explicação para isso. Mas Daniel passou 7 anos comendo o capim. Obrigado, minha irmã. Nabucodonosor passou 7 anos comendo o capim. Por quê? Porque foi a arrogância dele querer ser mais do que Deus. Quando você agora vai para o texto bíblico, foi por isso que foi arrancado as asas dele e ele ficou em pé como homem. Essa é a interpretação que se refere a esse texto. Tudo bem? Alguma dúvida? Muito bem. Daniel continua aqui narrando o sonho dele. E no verso 5, vamos ler o verso 5, enquanto meu irmãozinho bota aqui a próxima transparência. Daniel continua mostrando o sonho dele. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a quê? A um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Está aqui, irmãos. Olha o urso que Daniel sonhou. Na verdade, esse urso, ele está se levantando por um dos pés. Observou isso? Vocês estão lembrados que os medo-persas na estátua representavam o quê? O medo-persa na estátua, muito bem, os peitos e os braços. Olha a sabedoria, olha o detalhe da profecia. Na estátua, os 2 braços estão juntos. Aqui, os 2 pés. Agora, por que um em cima e outro embaixo? Por causa dessas pregações, eu voltei a ler os livros que minha filha Heloísa estudou, deve estar me assistindo agora, e lá está escrito. É incrível, é só pesquisar, é deixar a preguiça de lado. Lá está escrito. Eu até sublinhei, dessa vez até pintei, feito uma criancinha, pintar. Minha Bíblia é toda pintada. O que é que está escrito no livro de história? Que os medos surgiram primeiro do que os persas. Porém, os persas que vieram depois subjugaram os medos. Mas como eram famílias, os persas ficou no comando de tudo. E eles se unificaram. Então, um pé que está alto representa os persas que tem mais força, mais poder. E o de baixo seria os medos que dá o suporte para que os persas subam. É incrível isso, né? Livro de história, está aí. E mais outro detalhe. Ali aquele urso está com 3 costelas na boca. O que é que os historicistas, o que é que os historiadores dizem? Que para que os medo-persas conquistassem Babilônia, primeiro tiveram que derrotar a Lídia, depois o Egito e por terceiro Babilônia. É incrível. Pega o livro de história, pelo amor de Deus, gente, pega o livro de história que tem isso. Não é incrível?
Vocês já ouviram falar nas cavernas de Qumran? Rodrigo Silva tem um vídeo muito interessante, mas não só ele, como muitas pessoas que pesquisam e jogam na internet. As cavernas de Qumran era onde antigamente os essênios moravam. Os essênios fugiram de Roma por causa da perseguição e por causa dos próprios judeus. Foram morar no deserto, descobriram essas cavernas e lá passaram um tempão. Até tem uma colocação que diz que João Batista foi educado pelos essênios. Por isso que ele vinha com um manto de pelo, né, seminu, e se acostumava e se alimentava de mel, tal e tal. Então, os essênios, eles transcreveram em papiro, não, em pergaminho, e deixaram guardado nessas cavernas. O incrível é que a gente pega a história e vê que, atenção, você que sempre está combatendo a Bíblia, muitos desses que se dizem aí, cientistas, que condenam a Bíblia, antes de 1929, antes que fosse descoberto estas cavernas, eles diziam que o que está escrito aqui em Daniel foi coisa que alguém depois, muito depois, escreveu. Que esse livro de Daniel, isso é invenção. Nessa época, a Babilônia nem foi descoberta. Aí as pedras não falam, que Jesus disse, se o povo ficar calado. Aí vem as pedras falando. A arqueologia descobre a cidade de Babilônia. Já fechou a boca de muitos desses críticos. Depois vê a descoberta dos pergaminhos lá na caverna de Qumran. Aí calou-se tudo. Agora estão voltando a criticar a Bíblia pelas aquelas velhas teologias. Espírito Santo está voltando. Espírito Santo não existe. Está voltando a divindade de Jesus. Está voltando. O sábado não existe. Ou seja, estão repetindo as mesmas discussões, porque não tem nada para encontrar na Bíblia mais. Então está aí, 1929, quando foi descoberto esses pergaminhos, tudo isso aqui ficou esclarecido. Bênção do céu, amém? Então, quando Daniel sonhou o leão representando Babilônia, o urso representando Medo-Persa, que na estátua é a cabeça e os peitos, ok? Porém, Daniel continua o sonho dele. Vamos para o verso 6. Daniel capítulo 7, verso 6. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: depois disto, continuei olhando, e eis aqui semelhante ao quê? Um leopardo. Vai botando na transparência, meu irmão. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Agora, Daniel diz que o animal que ele sonhou, leopardo, representa um reino. Leopardo, olha ali, um leopardo, em si o leopardo já é veloz. Agora imagina a velocidade de um leopardo com 4 asas. É um jatinho. Tem quem pegue não. Só os aviões agora para pegar um animal desse. Então está aqui, o animal que Daniel sonhou. Na interpretação da história, ele representa quem é lá em cima? Grécia. Mas por que esse animal tem 4 asas? Asa representa o quê? Velocidade. Muito bem, meu irmão. E realmente, agora veja o detalhe. Você precisa prestar atenção ao detalhe. Eu vou repetir aqui na frente da câmera. Minha querida filha, que deixou para mim aquele livro de história dela, meninota ainda, no livro dela mostra justamente que a Grécia
ela surgiu como força maior com Alexandre o Grande. Está lá no livro de história. E no livro de história consta que Alexandre o Grande conquistou o mundo em média de 10 anos, que nunca ninguém conseguiu isso. É por isso que o animal tem 4 asas, ou seja, uma velocidade incrível, que o mundo foi conquistado por Alexandre. 4 cabeças, vamos lá, por que 4 cabeças? Exatamente, porque a rapidez que Alexandre o Grande conquistou o mundo foi a mesma rapidez que ele morreu. O livro de história não diz de que ele morreu, são suposições, tem umas 5 ou 6 suposições, mas diz que ele morreu com 33 anos. Isso quer dizer que ele herdou com 23, e com 23 anos até 33, ele conquistou o mundo. Isso é uma coisa mais do que extraordinária. Então, 4 asas, velocidade, 4 cabeças, representa que na morte de Alexandre, quem tomou conta? Os seus 4 generais. Ele não deixou filhos na condição de assumir o comando. Agora vem para aqui, ó. Quem diz isso? A história, o livro de história. Está aí, ó. Leopardo representa a Grécia, que na estátua representa o quê? Os quadris, bronze. Está vendo o paralelismo? Então, Grécia reinou do 331 até 168. Está chegando perto de nós. Então está aqui, ó. Cabeça. Ptolomeu ficou com o sul. Cassandro com o oeste. Lisímaco com o norte. E Seleuco com o leste. Mas o interessante que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Atenção para você que gosta de estudar. Cassandro e Lisímaco não suportou o peso das guerras. Eles foram absorvidos por Ptolomeu e Seleuco. E transformou-se em Daniel capítulo 11, transformou-se o rei do norte e o rei do sul. Quando você chega em Daniel capítulo 11, você vai ver a sequência disso aqui. Ptolomeu ficou com o rei do sul, Egito, o principal, e Seleuco ficou com o norte, Síria. Agora lembre-se, norte em relação a Jerusalém e sul em relação a Jerusalém. Tudo bem? Tudo está na história. Incrível. É esse Deus que a gente serve que é perfeito. Amém? E então, está aqui desvendado o animal que Daniel sonhou. Esse é o terceiro. Vamos continuar o sonho dele? Vamos lá. Você agora vai para o verso 7. Se alguém tiver alguma dúvida, o pregador permite que levante a mão e a gente converse. Às vezes eu acho até bom quando isso acontece. Sabe por quê? Porque chama mais atenção. Quer dizer, não dá tempo roncar dentro da igreja, né? Vamos lá. Daniel capítulo 7, você agora vai para o verso 7, continuando o sonho de Nabucodonosor, de Daniel. Desculpe. Daniel 7,7. Na minha Bíblia diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e esse animal terrível tinha 10 chifres. Está aí, meu irmão. A coisa é feia, viu? Olha para ali. E se parece com o quê? Opa, dragão? Pois é, isso que na mitologia que criaram o dragão, dizem que foi mais ou menos em função do animal terrível que Daniel sonhou. Então, deve ter tido aí, cada um fazendo sua fantasia, né? Mas vamos lá. Esse aqui seria Roma imperial, que na estátua representa o quê?
as pernas. Muito bem. Prestou atenção? Ou seja, Daniel teve 2 vezes praticamente o mesmo sonho, só que em simbologias diferentes. Mas vamos interpretar? Vamos lá. Na estátua, eu disse a vocês que Roma era aquelas 2 pernas, que terminava com os pés, que são os dedos. Que aqueles dedos terminou porque as tribos bárbaras foi quem venceu Roma. Então, Roma está aqui, ó. Esse animal terrível, ele tem 10 chifres. Esses 10 chifres na cabeça desse animal representa os 10 dedos da estátua. Certo? E aqui está, que eu já tinha mostrado isso a vocês. Roma reinou do ano 168, quando na batalha de Pindar venceu o último general de Alexandre, foi da família dos Seleucos. Está aí, ó, 168 anos ali, ó, antes de Cristo, e reinou até o ano 476 da nossa época. Não foi assim? Muito bem. Isso eu estou falando de Roma ocidental, Roma nossa, da nossa área. Roma oriental foi bem mais para frente. Bom, aí aqui de lado está Roma, foi invadida pelos francos, pelos alemães, pelos suevos, visigodos, os anglo-saxões, burgundos, lombardos, vândalos e élanos. Está aí, ó. Essas tribos deram origem aos países de hoje, como a gente já viu na estátua. Foi assim? Bom, para a gente dar mais um esclarecimento nesse ponto, a gente vai pedir ao nosso amigo que bote a próxima transparência. Pronto, está aí, ó. Isso foi mostrado a vocês. Roma foi invadido por outro reino? Não, que a Bíblia diz que só tinha 4. Roma agora foi invadida por tribos, que dessas tribos gerou essas nações. Está aí, ó. Agora o interessante, sabe o que é? É que ninguém contesta isso. Ao contrário, tem livros de história que acrescenta algumas tribos que não estão aqui. Porém, a maior parte dos livros só consta esses 10, os principais, porque teve muitas outras invasões, né? Mas os principais foram esses aqui, 10 tribos, as tribos originais. E por que os livros, todos eles, não botar aqui, ou 9 ou 11? A Bíblia disse 10. Quer dizer que eles estão com medo da Bíblia? Não, irmão. É porque essa Bíblia é uma fonte inesgotável e uma fonte pura, ela é cristalina, ela não mente, é uma verdade absoluta. Amém? E essa tela aqui roda o mundo. Aonde existia um adventista pregando sobre esse assunto, essa tela aparece. Que eu já vi até pregações em outras línguas que acompanham isso aqui. Porque é uma verdade. Foi isso aqui a divisão real de Roma, certo? Perfeição, meu irmão. Agora veja só, nós chegamos aqui ao fim do sonho de Daniel, sobre os 4 animais, certo? Bom, e agora, vai terminar? Não, agora que vem o principal. O título da pregação é Os 4 animais e o chifre pequeno. Agora sim, agora a gente vai entrar em detalhes. Esse chifre pequeno é o que vai nos trazer até os dias de hoje. E o desafio da profecia, o desafio aqui é mostrar que nós estamos dentro dessa profecia. Porque o que eu estou vendo aí, pelo menos na internet, que usa a internet, às vezes só até deixado levar em tempo que não deveria tanto, mas eu pesquiso bem, eu gosto de pesquisar e guardar para trazer uma mensagem didática, mais simples. E o que eu vejo hoje, sabe o que é?
principalmente jovens, querendo colocar erros na Bíblia, que quando você vem para a história, tudo se confirma. E agora nós vamos falar do chifre pequeno, porque sobre os 4 animais, já explicamos tudo. Ou alguém tem dúvida desses 4 animais? Alguém levanta a mão? Ok. Esses 4 animais são os 4 animais que representam também a estátua. Aqui está encerrado o assunto dos 4 animais. Agora a gente vai entrar no chifre pequeno. É claro que eu não vou aqui, como eu disse no começo, não vou usar aqui termos eruditos, não vou usar aqui teologia, não. Aqui eu quero que seja o mais simples possível, para você, internauta, se estiver tendo o primeiro contato conosco, você tenha uma mente que consiga acompanhar esse raciocínio, porque mais simples do que isso é impossível. Tudo bem? O chifre pequeno. Vamos ler agora o verso 8. Verso 8. Enquanto eu vejo o verso 8, o meu irmão já vai botando a outra transparência do chifre pequeno. O verso 8 diz assim: estando eu a observar os chifres, aqueles 10, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante dos 10, 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre pequeno havia olhos como de homens, e uma boca que falava insolência. Tem outras traduções que diz blasfêmia. Botou só o olho, diminua para ficar mais bonitinho. Porque se ele começar a olhar para a gente, eu fico desconfiado dele. Talvez ele esteja com raiva da gente, a gente não sabe, né? Vamos lá. Então, aqui mostra que esse chifre pequeno, ele surgiu no meio daqueles 10 que invadiu Roma. Foi assim? Porém, a Bíblia diz que daqueles 10 que surgiram, essa ponta pequena derrubou 3. Veja que tremenda simbologia. Se você não tem alguém para te dar uma explicação, não tem como entender. Claro que não tem. Bom, mas eu queria mostrar a você um detalhe. Vocês estão observando que os 10 chifres representou 10 tribos bárbaras, que depois gerou-se 10 nações. Então o chifre quer dizer um poder, um reino, uma nação, uma tribo. Então o chifre pequeno também é um poder, é uma nação. É algo que vai ser tão forte que vai eliminar 3 dessas tribos que invadiu. Então vamos lá. Esse aqui é um chifre. Parece com um chifre? Parece, né? Só que a Bíblia diz que esse chifre, ele tinha olhos como de gente e boca, e falava insolência ou blasfêmia. O que é que a gente poderia imaginar que fosse esse pequeno grupo, esse pequeno chifre? A resposta é o seguinte, irmãos. A gente vai com calma para que o internauta saiba do que se trata. Eu vou perguntar uma coisa a vocês. Depois que Roma, Império, foi extinta, a cidade de Roma permaneceu, certo? A cidade de Roma foi invadida por várias tribos. Uma delas foi os ostrogodos, através de Odoacro, que eliminou o último imperador, Rômulo Augusto, que estava com 19 anos. Mas depois outras tribos também invadiram. Mas Roma permaneceu, certo? Certo. Então, se Roma permaneceu, quem ficou mandando em Roma depois que o império acabou? Não foi os bárbaros. O livro de história nos dá essa luz. E a luz que nós temos é que quem permaneceu em Roma foram os romanos, com uma condição, com o comando não mais imperial,
Porque no ano 476, o último imperador foi deposto. Então, após 476, surgiu uma nova Roma, mas uma Roma espiritual, através do poder religioso. E foi justamente esse poder religioso que substituiu o imperador que foi deposto. Como foi que esse poder religioso eliminou 3 tribos? Esse poder religioso, ele teve tanta influência que os reis que se tornaram reis depois das tribos, por exemplo, eu disse a vocês que os suevos veio Portugal, mas dos francos veio a França. E esse poder religioso, ele foi tão influente que os franceses, na época eram os francos, admitiram eles como se fosse o seu guru, assim dizendo. E os reis estiveram ao lado desse poder religioso e ajudaram a eliminar essas 3 tribos. A história me diz que quem assumiu o comando religioso, depois que Roma foi deposto o último imperador, foi Roma papal. Ou seja, Roma através da Igreja Católica. Alguém vai dizer, você agora vai falar da Igreja Católica? Não, eu vou apenas ler o que está no livro de história. Não estou falando, eu estou lendo, eu estou só repassando que quem assumiu o poder de Roma imperial foi Roma papal. Posteriormente, Roma papal cria a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí é onde bota a placa. A primeira igreja denominacional que surgiu no mundo foi ela. Eu anotei aqui, eu digitei e botei aqui na tela, para que você, internauta, depois com calma, que estiver com esse vídeo, você repete. E eu vou colocar aqui o que aconteceu em alguns anos, nessa época em que Roma imperial foi morrendo e Roma papal foi ascendendo. Vamos lá, me bota a próxima transparência, meu irmão. Está em Word que eu digitei. Igreja, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Oi? E os ostrogodos. Muito bem, isso. Internauta, a pergunta aqui do presente foi o seguinte: 10 tribos, 3 foram extintas. Por quem foram extintas? Pelo poder papal, lógico, com auxílio dos reis, porque papa naquela época não tinha guerreiros. Mas por que Roma conseguiu catequizar 7 tribos, mas essas 3 ele extinguiu, morreu, acabou com elas? Por quê? Justamente porque essas 3 tribos não aceitaram a conduta, os dogmas, os ensinamentos da Igreja Católica. Dizem, eu não estudei tal coisa, apenas leio alguma coisa superficial, que essas 3 tribos, elas seriam arianas, elas foram catequizadas por um homem na época chamado Ário. Ele não concordava com o comportamento da Igreja Papal, que é a Igreja Católica. Por causa disso, não teve como suportar, dentro de Roma, 2 facções. Roma, com a maioria que já tinha catequizado 7 tribos, e outro grupo com 3 tribos, dentro de Roma. Moral da história, houve uma guerra. Essa guerra acho que durou aí quase 12 anos, até que os reis da época, dos francos, da Alemanha, ao lado do Papa, extinguiram essas 3 tribos. Mas você pode acrescentar alguma coisa a mais? Quer acrescentar? Foi isso mesmo? Entendeu? Aí o que é que acontece? Agora estava predominando dentro de Roma a religião. Então, consegue colocar, meu irmão?
Então, o que é que acontece? Eu queria apenas ler para vocês o que ocorreu há alguns anos, naquela época. Naquela época, o imperador ocidental não existia mais. Era o Papa que mandava. O que é que existia? O imperador na Roma Oriental. Só que o imperador da Roma Oriental também estava do lado do Papa. Então o Papa tinha tudo para ser o rei, mesmo sendo espiritual. Rei na expressão literal, não que ele assumisse o poder de rei, porque ele era religioso. Bom, dá para ler alguma coisa aqui? Sim, vamos lá, vamos devagarzinho para você ler. Isso vai ficar no vídeo, depois você bota lá na sua galeria e estuda com calma, né? Está aqui, ó. A ponta pequena ou chifre pequeno representa quem? Roma papal. Entre as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma imperial, 3 tribos foram extintas, por esse motivo que explicamos agora, para que Roma papal assumisse o comando do mundo, o mundo ocidental. Preste atenção. As 3 tribos que você mesmo já falou aí, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Os érulos foi extinto em 493. Preste atenção a essa data. Em 476, Roma deixa de ser imperial, porque o seu imperador, de 19 anos, Rômulo Augusto, foi deposto. 476. Em 93, 17 anos depois, a primeira tribo ela é extinta, com o comando do Papa, com o apoio dos reis daqueles francos. Tribo Vândalos, extinto em 534. Ostrogodos, 538. Essas 3 tribos, por não aceitarem os dogmas da Igreja Católica, foram extintas. Agora, eu queria ler para vocês aqui esses anos. O que foi que aconteceu no ano 476, 17 anos antes da primeira tribo ser extinta? Está aqui, ó. O último imperador romano, preste atenção, do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto. Por quem? Pelos érulos, na liderança de Odoacro. Preste atenção a essas datas. Ano 476. Ano 493, extinta. Na sequência das datas. Ano 503. Concílio dos bispos realizado em Roma. É conhecido como Sínodo Palmares, ou Sínodo das Palmas. Sob o Papa São Cínico, com um chamado para o rei da Alemanha, Teodorico, que ficou decretado o seguinte, desse concílio: o bispo de Roma, substituto de Deus, era juiz. Vai subindo, irmão, para eu ler o restante. Acorde. Vou botar ali um sininho para ele. Então veja só, em 503 houve um concílio. E nesse concílio, o Papa Cínico, ele já recebeu um título. Que título? Substituto de Deus. Mas veja um detalhe. Aqui me diz que esse chifre pequeno, ele falava em insolência. Olha aí que tremenda insolência. Blasfêmia. Olha a blasfêmia aí. Está prestando atenção que as coisas estão se casando? Então, a representação aqui é simbólica. Então, ele recebeu o título, que, eu vou dar continuidade, que ele era o juiz e ele não podia ser comandado por ninguém. Ele não podia ser julgado por ninguém. Então, observa, que o Papa já começa a fazer os seus concílios, apoiado pelos imperadores e adquirindo cada vez mais autoridade. Não é isso, meu irmão, isso aqui já é. O outro não passou, tudo bem. Na sequência
que eu iria ler para vocês, que não deu para passar, diz o seguinte, que no ano 538, a última tribo foi extinta. Com isso, o Papa recebe todo o poder do imperador do Oriente e ali ele agora começa a ser um Papa com poder temporal, ou seja, no Ocidente ele é quem mandava nas leis, tirando o imperador, tirando o rei, botando o rei. Só que eu ia ler para vocês, em 508, através de outro sínodo, ele recebeu toda a autoridade, dizendo que era o chefe de todas as igrejas. Então preste atenção, 508, ele recebe toda a autoridade religiosa. 533, ele agora recebe toda a autoridade civil. Prestou atenção? Então, a partir do ano 538, o Papa começou a mandar no mundo, pelo poder religioso, que passou a ser o cabeça de todas as igrejas, e pelo poder civil. E agora? Ou seja, o religioso se uniu com o civil. E aí você já sabe, só perseguição. Aqueles que não aceitavam essa junção, porque a partir dessa junção, o Papa, em seus concílios, como Martinho Lutero esclareceu, cada concílio ele criava uma coisa para ele, uma autoridade. Chegou ao ponto que até os reis tinham medo dele. Qual seria o próximo que você mandaria para mim? Junto naquela ali, tinha uma informação também, que é porque ele não está conseguindo. Existe uma profecia na Bíblia, que essa profecia consta 7 vezes na Bíblia. É aquela famosa profecia dos 1260 anos. Como ele não consegue abrir, na sequência aqui, você tem a folha seguinte, pronto, aí, ó, graças a Deus, pronto, está aqui, ó, 538, expulsão da última tribo, os ostrogodos, e Vigílio, bispo de Roma, é o primeiro papa com jurisdição eclesiástica e temporal. Vigílio, o papa, passou a ser chamado de papa e recebeu a autoridade temporal, ou seja, as leis civis, e eclesiásticas, as leis religiosas. Descendo aqui, por que o ano 538? Está aqui, ó. Existe uma profecia na Bíblia, que ela está aqui, ó, dentro da pregação da gente. Antes de ler ali, vamos continuar aqui? Nós estávamos no verso 8, tá certo? Temos ainda o quê? 10 minutinhos só, viu, gente? Temos aqui o verso 8. Acompanha o verso 8? Já lemos aqui. Agora, preste atenção. Do verso 9 até o verso 14, fala sobre o juízo, certo? Só que esse juízo, do verso 9 ao 14, a gente só vai explanar ele domingo, que é o encerramento. É quando a gente vai falar das 3 mensagens evangélicas. Bom, então já que do 9 ao 14 vai ser domingo, pule ali para o 18, pule para o 19, para adiantar. Olha o que é que diz Daniel 7,19. Então Daniel continua agora falando com o anjo. Olha o que é que Daniel expressa. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era Roma, que era diferente de todos eles, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés os que sobejava. Daniel queria conhecer mais sobre Roma, quarto animal. Olha o verso 20. E também queria conhecer a respeito dos 10 chifres que estavam na cabeça do animal, e também o do outro chifre pequeno que subiu diante do qual caíram 3, que eu mostrei aqui a vocês, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência,
parecia mais robusto do que seus companheiros. E você vai vir por aqui, ó. O 21 fala sobre isso, 22, 23, mas eu quero que você vá até o verso 25, que não dá tempo de ler tudo. Olha o que o chifre pequeno fez, já como mandando do mundo. Olha o verso 25, que esse chifre pequeno, no caso é Roma papal. Olha o que Roma papal fez, é uma profecia. 25, Daniel dizendo, né? O anjo dizendo a Daniel: proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Claro, proferirá palavra contra Deus, magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Nós. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Olha o tempo em que Roma papal ia mandar e nos sacrificar: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha para a tela, cadê? Sobe um pouco aqui, meu irmão, para ver se dá para gente fazer. Dá para subir um pouquinho? Pronto, está aqui, ó. Eu botei o seguinte: ano 538 foi quando o Papa assumiu o comando do mundo. E esse comando foi até agora, há 200 e poucos anos atrás, até 1798. Se eu pegar 1798 e subtrair de 538, que quando ele começou, quantos anos dá? 1260 anos. E isso está na Bíblia ali, ó. Vê como é que está aqui, ó. Daniel 7:25, e também está em Daniel 12:7. Um tempo, quantos dias, quantos anos? 360. 2 tempos, 360 2 vezes. E metade de um tempo, metade de 360. Soma para ver quanto dá. 1260. Ou seja, no livro de Daniel tem duas colocações mostrando essa profecia. Sobe mais um pouco, meu irmão, para tu ver uma coisa aqui, ó. Sim, vai subindo. Aí, mais um pouquinho aí. No livro do Apocalipse, essa profecia se repete, está aqui, ó. Apocalipse capítulo 11, verso 2, e Apocalipse capítulo 3, verso 5. Só que em uma expressão diferente. Ele diz que esse poder religioso chamado Roma católica, ele iria mandar no mundo durante 1260 anos. Só que ali diz 42 meses. Um mês tem quantos dias ali? 30, linha profética. 42 vezes 30. Pois é. Então isso aqui já são 4 vezes que a Bíblia fala que Roma iria mandar no mundo. Mas tem mais. Desce aqui um pouco, meu irmão. Apocalipse, não, desce um pouco. Apocalipse capítulo 13, 11, verso 3 e 12, verso 6, aí sim, se expressa bem direitinho. Vai mandar no mundo durante quantos dias? Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? Se a Bíblia tem uma profecia colocada 7 vezes, dá para chamar a atenção ou não? Então, a história mostra, a gente vê isso em mais detalhes em Apocalipse 13, né, do 1 ao 8, é quando fala de Roma papal por completo. Mas a história mostra que Roma, através de concílios, assumiu o mundo em 538. E Roma mandou no mundo até 1798. Mas por que até 1798? O que foi que aconteceu em 1798? Exatamente. O irmãozinho aqui disse que o Papa foi preso. Eu estava pregando lá em Maceió, numa igreja adventista, fui falar nessa expressão que o Papa foi preso, ficaram todos olhando para mim. Eu digo, mas você nunca escutou que o Papa foi preso? Não. Olhei para o responsável pela igreja e disse, olha, a culpa é sua. Deu um curso bíblico a ele, rapaz. Usei essa expressão. Ou seja, na Revolução Francesa, surgiu, eu por dizer, não era um ditador, mas um revolucionário, chamado Napoleão Bonaparte.
Esse camarada lá na França, ele simplesmente fechou tudo que era da Igreja Católica, aliás, tudo que era de igreja. Só que a Igreja Católica, rica, tomou todas as terras da igreja. Mandou os cardeais tudinho sair de lá, enquanto predominou a Revolução Francesa. Ele formou um tremendo exército e começou a invadir os países vizinhos. Está no livro de história. Qualquer livro de história, curso médio. E esse rapaz chamado Napoleão Bonaparte foi até a Itália. Chegou lá, em cada país que ele passava, ele dizia: não existe mais aqui a chamada, a dita Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. E ele chegou na Itália, entrou com seus cavalos lá na igreja de São Pedro. E o Papa estava comemorando. Esqueci o evento. E ele prendeu o Papa. Levou o Papa para a cidade de Valença, lá na França. E ele morreu lá depois de 9 meses. A partir daí, a Igreja Católica quase que desaparece. Então o que é que acontece? A Igreja Católica mandou no mundo, do ano 538, da nossa época, até agora, 200 e poucos anos atrás, 1798. Mais detalhes sobre isso, a gente teria que estudar Apocalipse 13, do 1 ao 8, tudo contado lá, tudo. E para a gente encerrar aqui, eu diria o quê? Eu diria o seguinte, tem 5 minutinhos só. Eu quero mostrar que em Apocalipse capítulo 7, verso 25, ele diz que esse chifre pequeno, que hoje a gente identifica como a Igreja Católica, iria mudar os tempos e as leis, certo? Mudou os tempos? Sim. Como foi que mudou os tempos? Internauta, você não escutou o que lá de trás veio. O poder da Igreja Católica é grande. Existe o calendário gregoriano, que foi mudado com influência do Papa Gregório. O dia que começava no pôr do sol, ao outro pôr do sol, ele foi mudado. Ele agora começa meia-noite em plena escuridão. É estranho. Então mudou o dia. O mês está variado. Augusto César, Júlio César, desculpe, ele simplesmente, no calendário juliano, é o nome dele, e ele botou mais 31 dias para ser o maior. O seu sobrinho, o seu filho adotivo, Augusto César, que veio depois dele, o mês de agosto é em comemoração a ele, e tem 31 dias para dizer que é o Tampa. Mudou os meses. O século foi mudado. Só não conseguiu, atenção internauta, só não conseguiu mudar o ciclo da semana. Até hoje, já bateram os 4 cantos do mundo através de pergaminho e estudo. Não tem nada que comprove a alteração da semana. Porque se o ciclo semanal fosse mudado, Deus do céu estava mentindo. Isso aqui, quer queiramos ou não, é uma verdade absoluta. A menos que alguém consiga provar que está errado. Que os cientistas, que são as mentes pensantes desse planeta, já estão entregando os pontos. Não conseguem encontrar erro na Bíblia, porque a história tudo confirma. Então mostra aí, meu irmão, para ver se dá. Está aqui, ó, só encerrando. Mudou as leis? Sim, as leis de Deus. A Igreja Católica no primeiro mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o da Bíblia também diz: não terás outros deuses diante de mim. Até que dá para aceitar. O segundo da Igreja Católica, não tomar seu santo nome em vão. Mas o segundo da Bíblia é o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Já está mudado. Mudou os tempos e as leis. O terceiro da Igreja Católica, guardar domingos e festa. Mas o terceiro da Bíblia é: não tomarás o nome do teu Deus em vão, que ele botou como segundo.
O quarto da Igreja Católica é honrar pai e mãe, mas o quarto da Bíblia, lembra-te do dia de sábado, para quê? E o que é santificar? Se santificar é você separar aquilo para Deus. E aqui, meu irmão, está aí a mudança. Não vou nem olhar mais isso, o tempo já acabou. Então, quando você lê esse texto de Daniel 25, 7 e 25, está aí. Agora, aqui diz que esse chifre pequeno perseguiu os santos de Deus. Eu não tenho nada a dizer sobre perseguir os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Nós. E a Inquisição, que se chama de santa, o que foi que fez com nós, com nossos irmãozinhos? Dizem que a Inquisição, durante esses anos que passou, matou mais cristãos do que a Segunda Guerra Mundial. Eu estou vivo. Eu quero que não apareça ninguém dizendo que eu estou mentindo. Eu assisti esse Papa que morreu, João Paulo II, ele ir para a televisão e pedir perdão pelos irmãos que morreu. Erroneamente aconteceu isso, mas ele pediu perdão. Se ele pediu perdão, ele reconheceu que a igreja errou. É por isso que a igreja está na Bíblia como a ponta pequena. Mas finalizando aqui, eu quero que você vá para o verso 26, é o último da noite. Daniel 7, 26. Esse é o fechamento. A gente leu o 25, não foi? Que mudou os tempos e a lei? Olha o 26. Depois do 25 tem o 26. Olha o 26. Mas, vírgula, depois se assentará o tribunal para lhe tirar o quê? Que tribunal é esse? É o meu? É o de Deus. Aqui comprova que a Igreja Católica só será extinta com a presença de Deus na segunda volta de Jesus. Amém, minha irmã? Doe quem doer. Daniel 7, 8, eu entendo que é a certidão de nascimento da Igreja Católica, aqui na Bíblia. Daniel 8,14 é a certidão de nascimento da Igreja Adventista. Você, internauta, que está escutando, aqui se comprova que a Bíblia só fala de duas religiões: a mulher pura e a mulher impura. Em profecias, mulher quer dizer povo, igreja. Aqui só dá a certidão de nascimento da Igreja Católica e da Igreja Adventista. E as outras? A Bíblia chama de filha. Quer mais informações? Anote. 81, que é o meu prefixo da minha cidade, 93382517. Me ligue para eu lhe dar sustentação de tudo que eu estou lhe dizendo. E para a igreja, é só eu sair e me pedir. Aqui a gente encerrou. Eu estou mostrando apenas que o verso 26 diz que o chifre pequeno, que é a Igreja Católica, só vai ser eliminada na segunda volta de Jesus. E quem vai eliminar? O Papa, que estiver presente na volta de Jesus, é o próprio Jesus. Amém? Amém. O que é que eu quero dizer? Foi uma mensagem levada ao mundo. Essa é a nossa obrigação, levar a mensagem ao mundo. Por isso, internauta, é que essa igreja teve a preocupação de colocar isso ao vivo. Assista, compartilhe com todas as pessoas, que o mundo precisa saber disso, antes que sejamos cerceados. Igreja, vamos ficar em pé? E vamos cantar o hino Mensagem ao Mundo. Tem só o restinho da garganta agora.
pertence ao mundo, deve ser o nosso cantar. Um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e Fala um amém? Amém. Muito bem. Vamos orar? Santíssimo Deus, mais uma vez aqui elevando nossa prece ao céu. Primeiramente, meu Deus, pedindo que o Senhor não se canse de escutar nossas súplicas e nossas orações. É porque, meu Deus, enquanto estivermos nessa carne, o desejo carnal é muito forte e nos leva muitas vezes, meu Deus, a desobedecer o Senhor. Mas pedimos ao Senhor misericórdia. E somos felizes, meu Deus, porque a cada dia a Tua misericórdia é renovada sobre nós. É isso que nos deixa vivo. Mas ao amanhecer, a gente sempre, meu Deus, eleva a nossa prece ao céu, pedindo ao Senhor que continue nos protegendo. E é por isso que estamos aqui, meu Deus. Aqui prova que o Senhor atende nossas orações. Passamos todo dia trabalhando, enfrentando os desertos da vida, enfrentando os leões da vida, mas sempre na proteção do Teu santo anjo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque hoje, mais uma vez, nós cumprimos aquilo que Jesus disse: ide e pregai, para que outras pessoas saibam dessa verdade e que todos sejam merecedores do céu, que ninguém pereça por falta desse conhecimento. Essa é nossa obrigação, meu Deus. E quando estamos aqui elevando a nossa prece ao céu, a gente sente o nosso compromisso realizado perante o Senhor. Isso nos deixa tranquilo, em paz. Isso nos dá fortalecimento, meu Deus, para continuarmos essa obra. Porque sabemos que essa obra é do Senhor e o Senhor está na frente de tudo. Queremos agora te pedir humildemente, meu Deus, nos conceda os nossos santos anjos que o Senhor nos prometeu, para que eles continuem ao nosso lado, para que possamos voltar aos nossos lares na Tua santa companhia. Sim, meu Deus, e não queremos esquecer que quando chegarmos em casa, antes de dormirmos ao pé da cama, nós iremos elevar nossa prece de agradecimento ao Senhor. Nos lembra, ó Santo Espírito, que precisamos orar antes de dormir, porque nós não somos animais irracionais. Obrigado, meu Deus, por essa consciência. Obrigado pela mensagem, por esse local que compreendemos que é Tua santa casa de oração. E nós te agradecemos tudo isso, meu santo Deus do céu. Agradecemos sim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite a todos, um feliz sábado. Eu gostaria de lembrar os irmãos que amanhã será na parte